Vamos falar sobre a família. Essa semana uma notícia nos impactou bastante. Christian Fernandes, de 13 anos, está sendo julgado como adulto no município de Duval, lá na Flórida. Ele matou um dos seus irmãos, espancou até a morte, de apenas 2 anos, e abusou sexualmente de outro de 5 anos. Fernandes aguarda a sentença, ele é réu mais novo, é o réu, né, mais novo julgado no estado, segundo o tabloide Daily News. Se for considerado culpado pelo assassinato de 1º grau, o menino de 13 anos poderá pegar prisão perpétua. Esse será um dos casos mais complexos já julgados na corte da Flórida. É uma situação dificílima, tanto para o direito, quanto para a igreja, quanto para nós apresentadores, família, e acho que, né, para toda a família que está em casa. Eu queria começar com você, pastor. Muito bem-vindo ao programa. E que situação difícil, né, pastor? Comenta um pouco desse caso com a gente. Que situação difícil essa situação desse menino. Fácil não é. Bom dia, prazer estar com vocês. Bom dia, você de casa. Esse assunto sobre a idade e a punição por idade é algo que eu penso que deve mesmo ser discutido. Se tem um lado bom nessa situação, essa proposta hoje mundial de discussão sobre esse assunto. É um assunto discutido não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas em vários outros lugares. Nós temos uma legislação que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta bem, o doutor vai falar sobre isso provavelmente, mas focando na família, a desestrutura familiar, pastor Jean, nós temos caminhado muito, falado muito sobre isso, né? Sim. Ela produz, infelizmente, muitos problemas comportamentais. Estas atitudes desse garoto são frutos de uma árvore, ele como uma árvore que tem problemas, mas plantada numa terra contaminada. Não, vale ressaltar aqui que ele é um filho de uma mãe que engravidou aos 12 anos de idade. Ele veio numa gravidez quando a mãe tinha 12 anos de idade, uma criança, e nós vamos inclusive mostrar algumas fotos para você ter uma ideia, né, daquilo que a gente está falando. Obviamente, a gente tentou preservar um pouco o rosto dele, mas é uma criança, a gente pode ver pela imagem que é uma criança, né? Eu fico imaginando, meu filho tem 13 anos de idade e é impensável uma situação dessa. Ele, aos 2 anos de idade, ele sofreu abandono pela família, né? Consta no noticiário que a avó dele estava usando cocaína no motel quando ele estava andando sozinho, nu pelas ruas. Você imagina um trauma. Olha só essa desestrutura. Uma criança que a mãe tem 12 anos, ou seja, não tem maturidade para entender sobre educação de filhos. Ela está em processo de educação e formação, mesmo biológica e natural ainda. Tem um garoto aos 2 anos de idade, abandonado, andando pela rua do sul da Flórida sozinho. Cadê a avó? Usando drogas, escondida no motel. Depois esse garoto passa por um abuso pelo primo, o padrasto também abusa dele, o padrasto comete suicídio antes de ser investigado, ele passa por muitas situações de crime. Então a vida, o meio do qual ele se desenvolveu, ele é muito conturbado, muito problemático. Esse menino é um caso, quando eu li essa matéria, pastor, eu chorei bastante. Eu tenho trabalhado com famílias há 5 anos, já visitei pouco mais de 3.000 famílias. Mas esse é um caso muito parecido com outros casos dos quais eu atendo, de crianças abandonadas. Eu perguntar para o doutor Rachid, aos olhos da lei, esse menino é de fato um criminoso, daqueles que cometem o dolo mesmo, com a intenção, ou não? Ele é simplesmente produto do meio? A versão que nós temos que, a primeira vista, né, a questão jurídica que nós temos que fazer, é com relação à legislação aplicável no Brasil e a legislação aplicada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um sistema totalmente diferente do nosso, né? A legislação nos Estados Unidos, ela vem do common law, da lei comum, que vem de um direito britânico, que é diferente do nosso sistema. Lá, os estados têm autonomia, inclusive, para decidir sobre a questão da punibilidade, né? Aqui nós temos uma federação, todos os nossos estados estão sujeitos à mesma lei. Aqui no Brasil, nós temos um sistema que somente é imputável àquele maior e capaz, né? Nós temos mesmo os maiores incapazes, podem também ser inimputáveis ou semi-imputáveis, pessoas que podem responder ou não pelos seus atos, diante da consciência, do discernimento que tenham. Naturalmente, o menor de idade, seja criança, seja adolescente, no Brasil ele não sofre a punição na qualidade de criminoso. Nós temos hoje, como o pastor também bem já colocou, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação extremamente moderna, bastante tirada do direito suíço, uma das mais avançadas legislações do mundo, em termos menoristas, que prevê uma forma de tratamento dessa criança ou desse adolescente que comete atos infracionais. Nós aqui não tratamos de crime. Por quê? Justamente o pastor adiantou. Nós temos a figura da criança e do adolescente em formação. É um ser em desenvolvimento.
e não tendo a completa consciência dos seus atos, ainda que com 17 anos, 29 dias, né? 17 anos, 11 meses e 29 dias, nós temos a figura do adolescente, ele ainda não é adulto. Portanto, a ele não será atribuída a mesma punição que daremos para o adulto. É óbvio que o direito fica sempre nessa margem do limite, porque se rebaixarmos a idade, a menoridade penal, como se prevê, como se fala muito, nós poderíamos ter uma idade penal aos 16 anos, em que as pessoas quisessem que o menor com 15, 16 fosse para a cadeia também aqui. E assim não é. Aqui nós temos uma medida, chamada medida socioeducativa, que esse menor será sujeito, então, ao poder do Estado, que dará a esse menor a condição de se reabilitar ou de se preparar melhor para a vida. Lá não, diferentemente, nesse estado especial, na Flórida, nós temos a prisão perpétua como sendo a pena máxima. E para esse tipo de crime, ela é possível, desde que verificada essa imputação. Inclusive, os noticiários estão dizendo que esse caso está mudando a forma de julgamento dos crimes ali na Flórida. Como eu disse antes, a common law, esse sistema de leis e justiça americano, ele traz justamente a interpretação da chamada jurisprudência. Eles julgam de acordo com os costumes e não de acordo com uma lei posta. Então, a Constituição americana é infinitas vezes menor do que a nossa em termos de números de artigos. As leis lá são feitas de acordo com os usos e costumes. Na Flórida, prisão perpétua. Em outros estados americanos poderia ser a pena de morte. Em outros estados poderia ser uma pena mais reduzida. Mas na Flórida, a prisão perpétua invocada para esse caso, com certeza será um caso marco, histórico, porque, como o pastor adiantou, todo o histórico de vida desse menor inspira que ele seja uma vítima social. Uma vítima social, uma vítima do abandono social, da família, desestrutura familiar primeiro e depois a própria sociedade, que não se move à volta da família. Aqui no Brasil, nós temos uma Constituição Federal que prevê a obrigação do Estado e de toda a sociedade zelar pela infância e juventude. A gente estava até falando sobre isso, né? Uma coisa que a gente estava comentando com o Maurício e com o Luciano antes de começar o programa, que uma coisa a gente aprende com isso, né? Que a sociedade também, quem estava em volta daquela família, deveria ter feito alguma coisa. Ela Certamente. também é corresponsável. Aqui no Brasil, a nossa legislação, ela nos cobra isso, né? Na Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a obrigação não é só dos pais, a obrigação não é só da entidade familiar. A sociedade tem uma base, que é a família. Nós, quando vemos as crianças fumando droga, usando crack, na prostituição, nas ruas, eu sempre digo isso, eu com muitos anos de direito de família, eu chamo a atenção de todos, que são os nossos filhos que estão na rua. Independentemente de eu ter duas filhas, né, que estão comigo, criadas e cuidadas, já são hoje maiores, né? Mas eu acho que toda a sociedade tem a sua filiação que deve ser olhada, deve ser cuidada. Então, a nossa legislação ela prevê esse cuidado. Agora, nem sempre a legislação é cumprida. Os próprios familiares abandonam. E quando isso acontece, é obrigação do Estado recuperar. Né? Agora, quando o indivíduo, né, Washington, já tá, ele tem esse background com ele, né, esse histórico que certamente promove para ele um ambiente para que ele haja da maneira como agiu. Porque uma coisa que a gente tem aprendido, ninguém dá o que não tem, você só dá o que você tem, né? Então, além de ele ter esse histórico, ele ainda tem um ambiente externo, que é a mídia, que é a própria sociedade que o rejeita também, né, e oferece tantas outras coisas que acaba gerando nele esse sentimento de falta de amor realmente, falta de respeito pelo outro para chegar a fazer o que fez. Isso aí. Tem outro caso nos Estados Unidos de crianças de 11, 12 anos que cometeram esse tipo de ato com outras crianças menores, inclusive com situação de violência, abuso sexual, e o advogado de defesa usou lá os argumentos do ambiente familiar, conturbado, violento, práticas de uso contínuo de filmes violentos e jogos eletrônicos violentos. O senhor falou uma coisa importante que é sobre não dar o que não tem. Quem somos nós? O que somos nós? Pode trocar um rim, trocar um fígado, um coração? Nós somos as informações que acumulamos ao longo da nossa existência. Aquilo que vamos aprendendo, vamos lendo, vamos estudando, vamos vivenciando, aprendendo, seja com olhar, com olfato, audição, enfim, as nossas percepções são armazenadas. E estas informações armazenadas, como direito na mente, doutor, nos faz, então, fazer escolhas, nos faz analisar as coisas. O senhor, quando me faz uma pergunta, eu vou no meu cérebro buscar a resposta baseado naquilo que já entrou lá dentro. Então, se eu tenho uma resposta, eu consigo buscá-la e tentar trazer a mais próxima possível da necessidade para o momento. Então, uma criança que não recebeu amor, carinho, ensino, limite, disciplina, ele não sabe o que é estrutura de família. Um pai,
eu tenho um padrasto que abusou de mim. Uma mãe, minha mãe era adolescente, me abandonou. Uma avó, ela está usando droga, eu estou com fome, socorro. Deixa eu contar uma breve historinha. Imagine, cria um filme mental, você que está em casa também. Imagine, hoje todos nós colocamos cerca elétrica, cacos de vidro, alarmes, para proteger o quê? Não, proteger dos bandidos que estão lá fora. Quem são esses bandidos? Eles são formados dentro de uma família desestruturada, desligada. Então imagine uma criança dentro de casa passando fome, passando sede e gritando socorro. Socorro, socorro, estou com sede. Socorro, estou com fome. Socorro, estão batendo em mim. Socorro, estão me machucando. Se torna um pré-adolescente, um junior, está na rua sendo violentado, socorro, estão jogando pedra em mim. E ele vai desenvolvendo, gritando socorro, e ninguém olha para ele, ninguém dá socorro, ninguém o socorre, ninguém o protege. Então ele se torna um adolescente que aprendeu a pegar a comida para comer, aprendeu a bater no outro para não bater nele, e agora ele é um adulto que ele está pagando assim, os outros gritando socorro, está me dando tiro, socorro, está me dando facada. Este adulto que agora está devolvendo esse comportamento foi uma criança que gritou socorro e agora ele devolve para a sociedade que está gritando socorro por ele. Ou seja, pastor, o que esperar, né, desses indivíduos, dessas crianças e adolescentes que são tratados e crescem naquele ambiente tão hostil, tão violento? O que a gente esperar deles? Sim. Mas uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, o pastor Jean até falou da questão da responsabilidade da sociedade, a nossa responsabilidade, porque infelizmente nós não temos o poder de infiltrar nessas famílias e modificar aquela criação. Mas o que nós, como sociedade, podemos fazer? Certos dias a gente até estava conversando sobre isso, eu e meu marido, e falando a respeito de uma criança que está na rua com 12 anos, usuário de crack, não tem mais os pais e ela quer ser ajudada. Então, como que nós podemos fazer para ajudar? Porque existe uma lei também que protege o adolescente. Agora, nem todo mundo pode pegar um menor para poder levar para casa, para cuidar. Inclusive, isso é proibido, né? Então, a pessoa que tenta ajudar, ela pode ser denunciada, pode até se colocar em risco, porque ela não pode ajudar. Então, como que nós podemos ajudar? Será que existe uma instituição que trabalhe junto ao Conselho Tutelar que pode prestar uma ajuda a essa criança, a esse adolescente? Sua pergunta é importante, porque nós encontramos, graças a Deus, em Minas, até no Brasil, a gente tem muito pouca criança morando na rua, já tem sido feito um bom trabalho. Não dá mesmo para pegar uma criança e levar para casa, ainda mais com a questão da pedofilia em si. É preciso criar redes de proteção. Eu atuo também com o Ministério Proteger Brasil, focado na proteção da criança que é vítima de abuso e até para evitar que esse abuso aconteça. Então, essas redes de proteção são importantes. Os conselhos tutelares são importantes, os CRAS são importantes, pessoas de referência são importantes, onde você possa acionar quando vê uma situação dessa. Uma criança vulnerável, jogada à rua. Quem você liga? O juizado de menor. Então, começa com o conselheiro tutelar da região. Normalmente tem telefones da central dos conselheiros tutelares que você pode pegar o telefone daquele conselheiro tutelar mais próximo do local e acionar. Olha, eu vi uma criança numa situação de vulnerabilidade. É como a questão do abuso. Eu não preciso ter confirmação de uma criança que foi abusada para fazer denúncia. Uma grave suspeita já é o suficiente, eu sou obrigado, de acordo com a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de proceder com a denúncia e exigir, acompanhar que o Conselho Tutelar promova isso. Então, é nosso dever proteger a criança, proteger, guardar, salvá-la de todos nós. Então, quando eu passo desapercebido e não cuido, se eu sei cuidar, eu também posso ser acionado por negligência, por omissão. Então, é muito importante, todos nós, você de casa, olhe aí o telefone do Conselho Tutelar mais próximo da sua casa, tem o telefone